Paulo, porque também é um fato, Edu, que o São Paulo, ele segue sem perder desde a chegada do Zubeldia, não é? Isso tem muito valor, apesar de alguns são paulinos terem lamentado o fato de não ter aproveitado ontem essa, entre aspas, aí, fragilidade ou momento ruim do Corinthians, Edu. É isso, Bruno. Tudo bem com você? Boa tarde, a Mari, Donk, Breiler e fã de esportes. Olha só, a situação do São Paulo. Frase, expressão que saiu da boca dos jogadores ontem após o jogo, do Lucas e do Wellington Rato. Gosto amargo. Foi assim que o São Paulo encarou este empate contra o Corinthians. O São Paulo vê que desperdiçou uma grande chance de vencer pela segunda vez seguida dentro da arena do rival. O técnico Zubeldia, invicto a 12 jogos, pela primeira vez o time dele levou 2 gols. Não usou o termo gosto amargo porque não conhece, mas reclamou muito do fato de ter 2 dias a menos de trabalho. Ele falou, em qualquer outro jogo, tudo bem trabalhar menos dias do que o adversário, mas nos clássicos, contra Corinthians e Palmeiras, eu quero ter o mesmo número de dias de preparação para não chegar em desvantagem. Ele usou aí o fato de ser um jogo especial, de mexer com a torcida e tudo mais. Ele também considerou o resultado negativo para o São Paulo, apontou que o São Paulo deveria ter saído com a vitória. Resultado, São Paulo é 5º colocado, pode perder essa 5ª colocação se tiver um vitorioso no jogo de hoje em Belo Horizonte entre Atlético e Palmeiras, mas se mantém no G6. E tem agora uma sequência contra times que estão lá na parte de baixo. Vai pegar o Cuiabá, que está reagindo, ganhou de 5-0 ontem, quarta-feira no Morumbi, sem o Alan Franco, que forçou o 3º cartão amarelo no finalzinho. Já tinha ficado de fora com dores musculares, vai ganhar mais tempo para se recuperar. O Arboleda saiu manquitolando, conversei com ele ontem à noite pelo Instagram, ele disse, foram as bolhas, mas vou estar à disposição quarta-feira. Aí o São Paulo pega o Vasco e depois o Criciúma, é essa a sequência. Quem esteve ontem lá na Arena, não a convite do São Paulo, por livre e espontânea vontade, foi o Thiago Mendes. E o Zubeldia falou que conversou com ele no sábado e que está muito otimista que o Thiago Mendes possa ser um dos reforços do São Paulo para o segundo semestre. O empresário dele está trabalhando a liberação no Catar. Se conseguir, o São Paulo já tem tudo mais ou menos encaminhado e o Thiago Mendes pode chegar para substituir o Pablo Maia, que vai demorar um tempinho para retornar à equipe do São Paulo. Bruno e Mari. Edu e Lili, muito obrigada, viu, pelas informações, tanto do Corinthians quanto do São Paulo, para a gente debater por aqui. Gols mais rápidos do São Paulo na Neoquímica Arena. E aí, o gol do Lucas Moura, com 3 minutos e 13 segundos, foi o autor do gol que abriu o placar. E aí eu tomei um susto, confesso. Quando o São Paulo... Imagina se você fosse corintiana. Eu teria caído duro. Provavelmente. Como via acontecer com alguns. Com alguns. Até que colegas nossos... Mas ressuscitaram. Ressuscitaram. Assim, no fim das contas, o susto inicial poderia ser um sinal perigoso, mas o Corinthians brigou muito na Neoquímica, né? É verdade, assim, porque o Edu fala do gosto amargo dos jogadores do São Paulo, ele diz muito pela questão do favoritismo, pelo momento das duas equipes. O São Paulo hoje é um time muito mais equilibrado, com mais opções, aí você abre o placar logo cedo, e mais do que o gol, na sequência o São Paulo já teve chance na sequência com o Luciano, o Corinthians um tanto quanto atordoado, mas aí o decorrer da partida me faz ver que o empate foi justo nesse contexto do que aconteceu nos 90 minutos. Mas se você olhar o comecinho do jogo, terminar com 1 a menos, o São Paulo em cima e esse favoritismo, fica de fato um gosto amargo. Mas eu queria destacar muito a entrega do Corinthians. Acho que isso acabou nivelando sem a bola. Foi parecido com o que aconteceu, por exemplo, contra o Fluminense. Um Corinthians às vezes nem tão criativo, e ontem estava sem o Garro, tem que ser destacado isso. Ele criou muito a partir de recuperações de bola. Ele parte para cima dos adversários em espaço de 10, 15 minutos, mesmo o cara com a marcação, ele vai para cima, ele sai dessa marcação, e aí, por isso que eu falei, eu acho que o São Paulo perdeu, né? É um empate com sabor de derrota para o São Paulo, e para o Corinthians é um empate com sabor de vitória, por tudo aquilo que está acontecendo e pelas limitações da equipe do Corinthians nesse jogo e nesse campeonato, né? Na sexta-feira nós tivemos aqui um momento National Geographic, em que falamos sobre a natureza e uma cobra que poderia picar, poderia atacar. Rodrigo Bueno estava com um certo medo, né, Zé Elias? Ficou aquele... Queria que poupasse o Birner, olha! Queria que poupasse contra o Inter. Bicho aquado, assim. Ele falou, o Bubu falou que o pai dele, né, falou que o Corinthians é uma meu cobra. pai me ensinou, falei, meu pai, São Paulino, né, doente, embora tenha sido criado
boa parte da chegada dele em São Paulo no Corinthians. Meu pai é muito grato ao Corinthians. Já- Time de você contou a 53 do Corinthians. Meu pai ali era meio que office boy, quebrava o galho do pessoal do Corinthians ali, então ele é muito grato ao Corinthians, mas ele prometeu em 53 que ele torceria para o time que ganhasse aquele Campeonato Paulista. Já ganhou justo do São Paulo. E aí os jogadores, o Corinthians tinha vencido em 51, 52, era o grande time de São Paulo. Os caras falaram, fica tranquilo aí, né? Tranquilo, Nestorzinho, que vai dar timão, vai ser campeão, você vai ser nosso. E aí deu uma zebra, o São Paulo ganhou. A moeda caiu em pé mais uma vez, também em 53, São Paulo ganhou. Então tá bom, meu pai me ensinou desde garoto assim, o Corinthians é uma cobra. Então, assim, você tem que, se tiver chance, mata. Porque senão ela vai lá, ela finge de morta, entendeu? E ela vai lá e te ataca e te quica, entendeu? Sábio, papai. Né? Então, meu pai, calejado, né? Eu falei aqui, meu pai me contou isso, era Democracia 82, 83, ele ouvindo no radinho depois do jogo triste, chorando ali e tal. Então, meu pai, assim, mesmo quando o São Paulo tá muito bem e o Corinthians tá mal, você não pode... Cuidado. Entendeu? Entendeu? Meu pai, assim, é calejado, experiente. Tem que ouvir a voz da experiência. Então, por isso que eu falei. O Corinthians aí tava meio fingindo de morto ali, não sei o quê, bababá. Mas o Corinthians deu 2 picadas no São Paulo, tomou 2 pauladas também. Então ficou ali um empate para mim, como São Paulino, torcedor São Paulino, um empate com gosto de empate. Ah, não! Ele não adianta, você não fala, acabou eu vou de falar falar o seguinte, aqui, cara. Mas pro outro foi vitória? E pra você foi empate. Cada um tem gosto de uma coisa, né? Mas dá, um empatou e o outro ganhou? O São Paulo, mas assim, o São Paulo não acreditava, tinha confiança de que venceria a partida. Mas acontece o seguinte, primeiro, nessa década, o Corinthians não leva vantagem sobre o São Paulo em Itaquera. Pouca gente sabe disso. Tivemos 7 jogos em Itaquera, São Paulo e Corinthians nessa década. Uma vitória para cada lado e 5 empates. Então, a década passada, que foi a pior para o São Paulo no Majestoso, teve décadas em que o Corinthians teve uma supremacia grande sobre o São Paulo. Década de 60, década de 70, mas a maior vantagem do Corinthians sobre o São Paulo foi na década passada, quando foi construída a Arena em Itaquera e o Corinthians sistematicamente ganhava do São Paulo. Então, o Corinthians não tem conseguido vencer o São Paulo. Então fala, mas ganhou empate uma vez nessa empate década. com sabor de derrota foi o jogo pra da Copa você. do Brasil que o São Paulo reverteu no Morumbi. Então, assim, o São Paulo que só apanhava do Corinthians em Itaquera, o São Paulo tem ido lá e não tem perdido. O Corinthians e cada vez assim, o São Paulo vai lá e empata e o Corinthians comemora. Então, já é um sinal de virada de chave. Então isso quer dizer? Que o São Paulo hoje está num momento melhor. Não, O Corinthians no meio do São Paulo e Itaquera, 2 jogos. Ensaboado. Olha, então Ele não fala, cara. Tá virando. Ganhava 2 seguidos. Ganhava de 6 com o time reserva. Você ouviu que Agora- ela... Você viu? É ensaboado. Obrigado, fala. vou encarar isso como elogio. Não é que você não fala. Não, então Você assim- roda, é empate com Outra sabor coisa, dele. aí eu vou na linha do Luiz Rebeldia, o treinador tricolor. São Paulo jogou quinta-feira à noite. Ah, O de Corinthians novo jogou isso na aí. terça-feira. Ai, meu Se Deus, fosse o Abel cara. falaria, um dia de vantagem. Semana passada, semana muita inteira, coisa. Zé. Um dia de descanso a mais. A federação, como é que pode permitir isso? O opções. Zubeldia falou, tá cobrando Sim, a até diretoria. concordo. Porque é o São Paulo. concordo. Você vai jogar o seu grande clássico contra o maior rival. Engraçado, se esse E cara não tem como você aí jogar. a tabela põe o Corinthians pra jogar na terça, o São Paulo jogar na quinta. Ué, mas começaram com 3 minutos ganhando. Tá bom, mas você vê, Fizeram São Paulo 2 a 1. acabou cedendo o empate 2 vezes, talvez na partida. Me parece nessa partida o Corinthians fisicamente foi melhor que o São Paulo. Mas Tinha que mais, ser mesmo, porque com um homem a menos nos últimos 15 minutos... Não, mas mesmo no tempo normal, o teve Corinthians foi um time raçudo, aplicado, com garra, não sei Mas o quê. deixa eu te Na parte perguntar, física Bobo, tava bem, o São Paulo... os 2 gols do Corinthians, foi parte física ou parte tática? Não, mas assim... Não, mas eu tenho que te perguntar isso, porque você está falando que é parte física. Foi parte física ou parte tática? Acho que a técnica de quem finalizou. Tem São Paulino que acha que o Jandrei poderia ter feito coisa melhor no gol do Coronado. Tava adiantado. Estão chamando ele de bracinho de jacaré, não bracinho acho, de não. T-Rex. Se fosse um goleiro top, especialmente o gol do Coronado, que fora da. Eu acho goleiro top, não pode tomar. Eu tô mais pro Ale- segundo gol como Ele é falha louco, dele, ele é porque ele louco. tá muito adiantado do Mas que o pra segundo Segunda falha do ninguém pegava, a linha Luciano. de Segunda entrou. falha do Luciano e foi um chute muito rápido. Mas ele fez tá uma- muito adiantado. Então, mas assim, mas a culpa não é do Jandrei a maior. Ali- O São Paulo A poderia culpa é e de deveria quem, ter então? sido mais incisivo, mais agudo. Aí eu pergunto, porque É. o Zubeldia tinha muito mais opções no banco, ele só mexeu eu no acho segundo que tempo. esse é o grande questionamento. O questionamento... Ferreirinha, Ferreirinha, então. Exato, Ferreirinha, Ferreirinha poder ter entrado antes. O Rato, ele tinha O muito... Rato tá Eric, voltando de lesão. Tem o né? Eric, não, mas mesmo assim, mas o Eric, olha quantas opções o ele melhor tinha momento do pra São Paulo colocar. contra o Inter, o São Paulo perdeu 2 pontos contra o Inter e 2 contra o Corinthians. Você pode analisar dessa forma. Então foi gosto Porque o São de Paulo derrota. fez 2 jogos fora Ele de não quer casa, falar. embora o jogo contra o Inter tenha Então foi sido gosto de campo derrota. neutro, entre aspas. Então, mas o deveriam São ter Paulo foi perguntado- superior, teve mais chances para Mas deveria- ganhar. Mas, e- assim, pelo amor de Deus, eu não quero pautar a repórter, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, assim,
Por que não perguntaram para ele? Mas se o elenco, se 2 dias, né? O Corinthians só teve 2 dias de descanso, por que você demorou tanto para mexer? Por que você não entrou com outro time? Por que não mexeu antes? Por que não mexeu antes? Ferreirinha. Então, sabe, tem outras coisas. Apesar assim. da invencibilidade, ele chegou a 12 jogos. Se ele não perder do Cuiabá quarta-feira, ele vai ser o segundo técnico na história com a maior invencibilidade inicial. E eu tô empolgado, então, nesses 13 jogos. O recorde são 18 partidas. O técnico na assume São Paulo tá fazendo um bom trabalho. Mesmo. O trabalho de Zubeldia é bom mesmo. trabalho. Só que assim, não é porque tá invicto não perde, inclusive não perde do Corinthians em Itaquera, o que pro São Paulino antes era algo comum perder, hoje tá difícil São Paulo perder, o desempenho nem sempre tem sido satisfatório. Então, há questionamentos. Por exemplo, o Luciano, mais uma vez, não fez uma partida. Ele não jogou bem contra o Inter, continuou, foi preservado. Né? Aliás, foi destaque mais nos posts, não sei se a gente vai mostrar a treta dele com o Carlos Miguel. O cara, pra ir em Itaquera contra o Corinthians e peitar um goleiro de 2,04 m, tem que ser maluco mesmo, né? O Luciano é doidinho, né? Não foi ele que deu a voadora depois lá na bandeirinha? Tem coragem pra você. Pra partir pra cima do Carlos Miguel, tem que ter coragem mesmo, viu? Mas eu sinto que você hoje, Bubu, você tá meio faquinha de rocambole, não tá machucando ninguém. Nós estamos querendo aqui você agressivo. Não sei nem dar Mas a faquinha era ruim, né? Aquela faquinha de plástico, pequenininha. Olha, eu comia essa faquinha, eu já pegava na mão. A gente falou, o Corinthians empate o sabor de vitória. São Paulo empate com sabor de empate. Você quer que eu diga que o São Paulo tem empate com sabor de derrota? Não, Nath, eu tenho que falar a Nath pegou os argumentos lá e falou, ele tá concordando. Aqui, então. Já concordou, ele só não externou. Não, a minha opinião é essa, é empate. Olha pros olhos dele. Olha lá. São Paulo não tá com gosto de derrota. Você falou com o seu pai? Olha. Pra cá? Falei com ele. Ele achou? Meu pai nem O que falou. ele achou? São Paulino falou o seguinte, pelo menos não perdemos, né? Meu pai Foi tá muito isso. tranquilo Lógico assim. que é isso aí, ó, o Zé. O Zé foi bem. O São Paulino falou, pelo menos não perdemos. Cara, é isso. Podia ligar pro meu pai agora, né? Que meu pai não tem WhatsApp, não tem e-mail. Meu pai parece assim, muito raiz, né? Meu pai não se comunica, não tem internet, não sabe acessar a internet. Garanto que ele não tem metade dos problemas que a gente tem. Meu pai é muito... Parece que ele é Por isso que ele chegou nessa idade. Meu pai tem 150 anos. Ele tá com 87 anos, ele tá com 53 ainda. Você acha? Bom. Desorde, mal. Você acha mesmo? Canhoteiro é o ídolo dele. Você acha mesmo que o São Paulino tá em casa assim pensando, pô, igual o corintiano, pelo menos Cara, o São Paulo tem 20 milhões de torcedores. Eu não posso falar por todos eles. Pelo meu pai, posso falar. Pro meu pai, assim, empatou com o Corinthians fora de casa, falando, Itaquera, lá é complicado. Meu pai não vai ficar chateado, não. Meu pai, pra ele... vai ficar chateado. Meu pai tem muito contexto histórico, ele respeita muito o Corinthians. Se tivesse que ter um vencedor ontem, quem seria? Não, São Paulo tem mais condição, tem mais futebol. Teve 2 vezes na frente. Bubu. E é isso que dá o tempero. Teve um jogador a mais durante o jogo. Você quer que eu diga que ele... Eu quero que... Eu vou contar o bastidor aqui. Cheguei no camarim, aí tava ele, sem camisa. Já tomou aquele susto. Já sem recuar, né? Aí assim... Pô, Bubu, eu não vou aguentar, olha mas aí, tem gente que olha essa defesa hein? do Carlos Miguel. Fala que ele é o novo Dida. Eu falei, mas eu já falei isso. Não, mas reforça. Olha essa defesa, olha essa tapada dele. Fala que é o novo Dida. Eu falei, pô, cara, mas vamos mandar pra frente. Eu já falei isso. E o que eu falei no empate? Fala que empate. Aí ele falou, pô, mas esse empate teve gosto de derrota pro São Paulo. Mas Cara, eu acho que não. Não, mas diz isso, fala isso. Vai parecer meu pauteiro. São os ele quer que eu comente o que ele quer. Você. Cara, comenta. E o programa ele continua. Não, fala, admite. O empate teve gosto de derrota. Eu falei, cara, o Zé gosta desse meu modus operandi. Mas atenção, peço agora para que o Brás feche a câmera em professor Celso Zelt para a pergunta de $1 milhão. Aí, se ajeitando, Celso Darion Zelt, a pergunta é simples. Parece show do milhão isso aqui. O senhor, olhando para aquela lente, ali do outro lado está uma pessoa que o senhor vai ou não pedir desculpas. Yuri Almeida. É isso, pessoal, falando sobre o São Paulo, ali mais sobre o jogo de ontem. O majestoso, ficou tudo igual. Eu até achei que o São Paulo ontem iria conseguir, né, uma vitória tranquila, principalmente ali pelo começo do jogo. O time começou muito bem, fez um gol cedo com o Lucas, mas depois acabou baixando, né, o ritmo, não jogando bem. E o Corinthians começou a pressionar, empatou, o São Paulo virou mais uma vez, o Corinthians empatou novamente. E ficou tudo igual, né? 2-2. São Paulo se prepara agora para a próxima rodada contra o Cuiabá. Na quarta-feira, jogo em casa no Morumbi. Tem essa questão do Thiago Mendes, né? O São Paulo tem interesse no Thiago Mendes. Ele já jogou no São Paulo,
a informação, né, que o Eduardo Afonso falou no início do vídeo, que o São Paulo tem interesse no Thiago Mendes, pode chegar agora nessa janela do meio do ano. Vamos aguardar, né, para ver se vai se concretizar aí essa chegada do Thiago Mendes. Bom jogador, já conhece, né, o São Paulo, mas vamos aguardar aí para ver como é que vai, o que vai acontecer nessa sequência. São Paulo está em quinto no Brasileiro, vai depender também dos jogos de hoje, do jogo de hoje, né, entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Dependendo ali do resultado, o São Paulo pode se manter na quinta colocação e na próxima rodada, vencendo, pode voltar de novo ao G4, jogo contra o Cuiabá. Deixe sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.